Eu nunca fui dado a assistir filme, muito pouco. E um dia as crianças, cedinha, vendo em casa um filme, eu nem sabia que era um seriado. E eu vi uma cena interessante e acabei ali me assentando com eles, vendo aquele episódio. E depois eu fui ver que eram mais de 20 episódios. Um seriado, Prison Break. Alguém já assistiu Prison Break? Um lá atrás, poucos. Outro ali, muito bem. O que me chamou a atenção nesse seriado, nesse filme, é que o irmão é preso injustamente, acusado de um crime que não cometeu, por interesse dos poderosos dos Estados Unidos, políticos, mafiosos, empresários. E o outro irmão tomador dele e acaba cometendo um delito e vai preso para providenciar a fuga do seu irmão. Porque ele era um engenheiro e ele tinha ajudado a arquitetar, a desenhar toda a prisão. E ali então ele está preso e ele começa a elaborar a fuga. Ele conhece a estrutura do prédio, da penitenciária. E assim há uma cumplicidade desse irmão para com o outro que está sendo julgado e para a cadeira elétrica injustamente. Então ele prepara, elabora todo o plano e há um relacionamento um com o outro. E lá na frente eles acabam escapando, fugindo, vão presos novamente e um começa a proteger o outro. Eles são perseguidos, ameaçados, muitos têm interesse na morte dos dois, porque eles tinham muita informação e eles armam uma busca incessante de um objeto e perdem, conseguem novamente e correm risco de vida. Mas o que me chamou a atenção de fato é o cuidado um do outro. Como eles tinham um carinho um pelo outro. E no fim ele fica sabendo que o irmão era adotivo. Mas ele dispensa a relação com a mãe para cuidar do irmão. E é um gesto de carinho. Eu fico pensando aqui também, Paulo, ele está preso. Está preso injustamente. Ele está preso por pregar a palavra de Deus. Ele está preso porque ele estava desconstruindo a religião da época. A teologia farisaica, babilônica, humanista, onde que havia sido construído há séculos. E muitos não queriam olhar para Cristo. E a carta de Filipenses vai falar desse homem de Deus, o apóstolo Paulo. E ele tem essa frase que eu quero ler o versículo com vocês, esse texto. Vamos ler juntos? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele ganha essa convicção, essa experiência do Evangelho de Deus. Um religioso sem tamanho, cheio de conhecimento, cheio de boas obras, preparadíssimo. E aí ele vai escrever essa carta tão preciosa para a igreja de Filipos. Provavelmente a primeira igreja da Europa, onde que ele teve algumas experiências de dor, onde ele foi preso, apanhou, mas Deus usou a vida dele. E agora ele tem algumas informações dessa igreja. E ele vai mostrar então que a base da vida dele, porque nós só podemos compartilhar aquilo que de fato ocorreu na nossa vida. Se nós temos uma experiência com Cristo, vai ser prazeroso, vai ser natural testemunharmos e falarmos aquilo que mudou a nossa vida. E você vai ver que a base de Paulo é a vida de Cristo. E ali então ele desenvolve ensinamento. O decorrer da carta é uma carta conhecida como a carta da alegria. Mas é a carta que ele expressa muito amor. Ele expressa a pessoa e a obra de Cristo. É uma carta cristocêntrica. É uma carta também doutrinária. É uma carta encorajadora para pregar a palavra, para orar, para compartilhar, para contribuir. E é uma carta também que fala da vinda de Cristo. É uma carta que fala de contentamento. Mas entendemos que o alicerce dele, a base dele, está na pessoa de Cristo. E assim também nós. Às vezes nós queremos nos esforçarmos para ter uma vida cristã
adequada, convincente, para agradar as pessoas. É verdade que o Evangelho faz a diferença em nós. Há frutos pela graça de Deus em nós. Mas a base, que eu creio que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, é a suficiência de Cristo em nós. Que não seja apenas uma decoreba, uma frase aprendida, a qual muitos de nós temos ouvido nesses anos, mas seja uma experiência do Senhor, que o nosso tudo vem ser Cristo, e que haja essa relação. Cristo é o nosso irmão mais velho, mas acima de tudo Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, muito mais, né? Eu sou gêmeos, eu tenho uma amizade muito legal com meu irmão, e a gente sempre está junto, trocando ideias, compartilhando, e eu sinto falta dele. Talvez por ser gêmeos, gerados juntos, de vitelinos, há uma identificação. Mas eu creio que o Espírito Santo tem o ministério de ampliar a nossa identificação com Cristo. Porque muitas vezes ainda a gente está preso a algumas coisas. A gente fica ainda ligado a situações e circunstâncias que não é do Evangelho. E por isso que nós temos que pedir a Deus a revelação de Cristo em nós. E com certeza a ação do Espírito, a formação do caráter do Senhor vai ser muito mais prazerosa. E isso será uma realidade na nossa vida. Até que ponto Cristo vive em mim? Paulo está numa prisão esperando a morte. Paulo está numa prisão recebendo a notícia do povo cristão da época, de alguns desafios, ele vai tratar nessa carta, e ele então tem essa convicção do viver de Cristo. E ele diz mais, e o morrer é lucro. É um homem que não tem medo da morte. É um homem que ele não é dominado pelas coisas da vida, mas o viver dele é Cristo. Até que ponto Cristo é tudo em nós? Cristo é o nosso viver. O que significa ter o viver de Cristo? Na minha olhada aqui nesse texto, mostra que o bem maior de Paulo era Cristo. Ele vivia para Cristo. Ele estava comprometido com Cristo, porque o Senhor havia buscado ele, né? O fundamento da vida do apóstolo Paulo é a suficiência de Cristo vivendo nele. Paulo não usa de prerrogativas humanas para validar o seu conteúdo espiritual. Infelizmente, para muitos, incluindo certos cristãos, o ponto de partida e de chegada da sua realidade espiritual tem sido o seu comportamento, desempenho, o ego avantajado, que acaba transbordando em suas ações, reações e confissões. Isso atrapalha. Quando os irmãos da igreja de Filipos procuram Paulo, e de uma certa forma estava buscando ajuda, Paulo poderia usar aquele momento para ser duro contra eles, porque ele apanhou ali, ele foi perseguido ali. É verdade que ele também foi abençoado, mas ele está tão tomado de Cristo, numa situação difícil, numa prisão escura, isolado, solitário, longe da família, dos amigos. É verdade que ele fez da prisão o seu púlpito. Ele pregava a palavra, ele testemunhava para a guarda pretoriana ali que muitos foram salvos. Mas eu creio que ele também sentia saudade da comunhão, do relacionamento, do convívio. E ele é inspirado. E às vezes no nosso sentimento, no nosso descontentamento, quando a coisa não sai do nosso jeito, quantas vezes a gente tem que nos arrependermos, e graças a Deus por isso, né? E pedir perdão porque a gente pisou na bola. A gente falou, agiu de uma forma, ou com o nosso cônjuge, ou com os nossos filhos, com os nossos irmãos, a nossa equipe aí onde a gente está junto num departamento ou num ministério. E Paulo tem uma lucidez. Eu creio, claro, Deus chamou Paulo, separou Paulo para revelar coisas maravilhosas. Mas eu creio também que a suficiência de Cristo é para nós, é para a igreja. É para a pessoa mais simples da igreja que acha, eu não tenho ministério, eu não tenho capacidade. É verdade, a gente não tem por nós mesmos. Mas a suficiência de Cristo é para todos nós. Porque é comunhão com o Pai, adoração, o serviço e o testemunho.
E Paulo vai usar palavras de sabedoria, de amor, de graça, no momento difícil. E às vezes no momento difícil a gente age de uma maneira tão errada. Quantas vezes a gente interpretou situações, reações equivocadas. E aqui então, o viver de Cristo é a base, é o combustível, é a suficiência para pessoas tão limitadas como eu. Não existe nada mais perigoso e adoecedor do que uma pessoa cheia de si mesma. A vida centrada no próprio eu é um fosso muito profundo, alimentado por um modelo infernal inaugurado por Lúcifer, prescrita na mais absoluta vontade de dominar o ser, dominar e ser o centro de tudo. O que é o pecado? O pecado é autossuficiência. O pecado é incredulidade. É independência. O pecado é querer ser do que não é. E aqui então eu coloco esse texto de Isaías. Vamos ler? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Alguns entendem que essa passagem trata da queda do rei da Babilônia, e outros entendem que trata da queda de Lúcifer. O princípio da centralidade e grandeza do poder, do eu, continuou a tomar conta, tanto de um quanto de outro. Subirei ao céu é a expressão do desejo de Satanás de ocupar e se impor no céu em igualdade a Deus único e soberano. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Aqui vemos o desejo de Satanás de governar outros anjos. No monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte. Essa é uma referência à ambição de Satanás em governar o universo, como a assembleia dos deuses babilônicos supostamente fazia. Um anjo perfeito, criado para a glória de Deus, e agora vira demônio, vira diabo, porque ele quer subir, ele quer governar, ele quer ser o que não é, aquilo qual não foi criado para ser. E agora, ganhar a revelação da palavra de Deus é que nós somos criados para ser morada do Espírito Santo, morada do Deus Trino. E somente nessa verdade, nessa base de Cristo em nós, é que vamos desfrutar da libertação, do orgulho, do egoísmo, da grandeza, de dominadores. E isso acontece lá na eternidade, no ministério de Lúcifer. Como comentei aqui, alguns estudiosos vai sugerir também que o reino da Babilônia, que simboliza ou simbolizava Satanás, que dominava. E não é diferente hoje a política, não é diferente hoje a religião. Pessoas que querem dominar tudo, se colocando no lugar de Deus, no status, numa grandeza a qual pertence ao Deus Trino Todo-Poderoso. Ele queria receber a glória que pertence somente a Deus. E também ser como Deus, poderoso, exercer autoridade e o controle sobre o mundo. Seu pecado era o desafio direto ao poder e à autoridade do Senhor. O pecado que teve início em Lúcifer deve ser um aviso sobre as consequências a todos nós. O pecado de Lúcifer trouxe o caos, trouxe a rebelião, trouxe a queda de 1/3 dos seres angelicais, segundo Apocalipse. Trouxe a crise, o afastamento, o pecado dentro da humanidade, o egocentrismo. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver como é sério o pecado. Tanto é que Jesus teve que vir ao mundo. O Filho de Deus morreu numa cruz. Somente na provisão divina consumada em Cristo, podemos começar de novo. Essa palavra, essa frase, começar de novo, né? É
a obra da regeneração, do amor de Deus. Às vezes a gente tem algum entreveiro com alguém e aquela amizade retoma. É tão bom. Fala, poxa vida, ficar sem falar, ficar sem olhar um no outro, cara feio, é tão ruim, né? Pelo menos eu creio que a nova criatura não quer inimizade. E agora, essa experiência com Deus, de novo, começar de novo, é algo maravilhoso. E agora, Deus, Ele quer começar de novo em nós, em Cristo, a obra do novo nascimento, né? Então vamos ler Romanos 6, 11 a 14. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Deve haver no nosso coração um destaque dessa obra em Cristo. Como que Deus tratou o pecado, o orgulho, a autossuficiência, que faz tanto mal para a gente, através da pessoa e da obra de Cristo. Um Deus que se apresenta a nós através do seu Filho, nos chama agora para nós nos apresentarmos a Ele, entregando a nossa vida, diariamente. Senhor, eu pertenço a Ti. Eu fui comprado para viver para a Tua glória. Eu sou Teu, Senhor. Eu não posso mais continuar nos meus interesses, porque senão eu vou pecar. E a trágica experiência de Lúcifer está exposta nessa reflexão, onde que ele quis subir, quis fazer, quis ser, quis dominar, mas não tinha a aprovação de Deus. Que Deus nos ajude nessa manhã a olhar com convicção que em Cristo nós podemos agora nos relacionar com o Senhor, para que o viver nosso não seja nosso, mas seja de Cristo. O mais que você tem motivo de ter ações, reações, atitudes de inimizade, para ferir alguém que te fez mal, na vida nova em Cristo isso não tem mais valor. Eu conversava num casamento essa semana que nós fomos celebrar, onde que o pai abandonou os filhos. Eu, sem saber, perguntei, cadê o pai? Ah, pastor, ele foi um péssimo pai, fez isso, e a gente não se fala. E aí eu pude falar, o Evangelho de Cristo é tão poderoso. Por mais que a nossa história tenha sido tão triste, tão pesada, tão difícil, o Evangelho nos capacita, nos perdoando, nos salvando e fazendo liberar perdão, amor e graça. Porque eu creio que uma das dores mais terríveis é o abandono do pai e de uma mãe. Mas eu creio que o Evangelho é poderosíssimo para curar, para cuidar. Falei, o Evangelho pode tratar com a gente, mesmo num momento de dor, um momento tão terrível, porque o Evangelho nos leva agora a uma nova vida, um novo modelo, uma nova etapa, uma nova apresentação. Nós não estamos mais nos oferecendo à iniquidade, ao pecado, à vida velha, mas diante do Senhor como ressurretos dentre os mortos. Louvado seja Deus por esse Evangelho que cura a gente, que muda a nossa vida. Nós não precisamos mais ficar refém da vida velha, porque o Evangelho opera em nós. No livro de Daniel, conhecemos a história do rei Nabucodonosor, um ser arrogante, capaz de fazer uma estátua representando ele mesmo, ordenando que todos o adorassem. No capítulo 2, versículo 47, ele confessa que Deus é soberano, mas logo adiante, em um espaço curto, contradiz as verdades que recentemente confessara. As palavras da sua boca não alcançaram seu coração. Fatos como estes governam todos que não querem o Evangelho da cruz.
Nabucodonosor fez uma confissão verdadeira, mas não era a experiência dele. Ele falou algo certo, mas depois ele é cometido de uma vaidade, de uma arrogância. Ele se exalta em vez de dar glória a Deus. Eu edifiquei com meu grande poder para a glória da minha majestade. Daniel 4, 29 e 30. Ele era a causa e o meio, a finalidade de tudo que acontecia no seu reino. Tudo girava em torno da realeza imperial. A soberba precede a ruína. A alta exaltação torna o ser humano cego, tolo e bestializado. A consequência da soberba do rei foi a loucura. Seu cabelo cresceu como penas de águia, suas unhas cresceram como as de aves, vivia como animal no campo, comendo capim, pastando no meio dos bois. Sua doença era chamada de insânia zoantrópica ou licantropia, considerar-se um animal, agir como um animal. O pecado fez rolar no chão como os cascos crescidos. Nabucodonosor é um modelo típico de um homem envaidecido, do homem arrogante, que perde a sua sanidade e vai pastar como bicho. O que o pecado tem feito na raça humana? E o que o pecado tem feito nas famílias? O que o pecado é capaz de fazer naqueles que têm rejeitado o evangelho da cruz de Cristo? Porque é somente em Cristo, na sua morte e ressurreição, que nós vamos ter vitória sobre o pecado. Infelizmente, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 e 2, que a dureza do pecado toma conta, que as pessoas vão se afastando de Deus, e Deus se afasta dessas pessoas, e o coração vai endurecendo, de tal forma que as suas atitudes são tão monstruosas. E a gente pode olhar isso no jornal, ao nosso redor. Aquele livro da doutora Beatriz, Mentes Perigosas e Psicopatas Moram ao Lado. Ela vai contar cada história, uma cientista, uma médica, e ela pega informações dos jornais, revistas, e ela vai pontuando algumas coisas. Como que o pecado vai tomando conta? E uma das coisas é falta de afetividade. Crianças que não são criadas com afetos, ela tem uma tendência de desenvolver uma frieza. E depois começa batendo, matando, violentando pequenos bichinhos da casa, animais domésticos, e depois com pessoas. Quanta bestialidade. Mas tem muitos que não violentam, mas em nome do poder, desenvolve essa loucura como Nabucodonosor. O amor eterno sempre está disponível ao pecador impenitente. A graça superabundante é capaz de trazer cada um de nós para um lugar na família de Deus. Aleluia, né? Aquele que arruinou Jerusalém, que destruiu o templo, que carregou os vasos sagrados, que esmagou a cidade, que levou cativo o povo, que adorava deuses falsos, era cheio de orgulho. Foi salvo miraculosamente. Claro, a salvação é um milagre, né? Presenteado com o dom da fé, podemos crer que não é impossível para Deus a regeneração de quem quer que seja. O pior monstro, o pior pecador, a graça de Deus pode alcançar. E até aquele que se acha tão bom também. A graça de Deus é superabundante, tem salvação para nós. Ter a vida de Cristo é ganhar a salvação. A vida de Cristo implantada dentro de cada pessoa é a única solução para salvar o ateu, o agnóstico, o racionalista, o cético, o blasfemo, o assassino, o idólatra, o homossexual, o religioso, o político corrupto, o digno de honra e todo aquele que está cansado de ser o centro da própria vida. Não esqueça que ter a vida de Cristo é sair do centro. Vamos ler juntos Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, essa preposição em, Paulo vai usar centenas de vezes. Cristo em vós, Cristo em mim.
Deus não habita nos grandes monumentos, nas grandes catedrais, em objetos, como muitos querem fazer. Leva esse objeto sagrado, leva isso para casa, faça assim, faça assado, que o poder vai descer. Não, não. O poder de Deus é Cristo vivendo em nós. Não tem outro lugar para nenhum de nós aqui, para a nossa vida com Deus, para a nossa vida de paz, de esperança, de contentamento, de vitória sobre o pecado, sobre aquilo que muitas vezes tem roubado a nossa alegria. É o viver de Cristo em nós. Paulo está preso, está firmado na vida e na suficiência de Cristo. Cristo em você é a esperança. Cristo em vós é a esperança da glória. Muitos se apresentam na passarela da vida com uma superprodução de si mesmos, tentando, por esse artifício, aprovação e aceitação dos outros. E por isso se escondem em uma propaganda enganosa de um produto inexistente. Persistir em achar que possuímos algo de bom em nós mesmos é uma grande ilusão. Uma grande ilusão você achar que você tem alguma prerrogativa espiritual, algo para agradar a Deus ou para reivindicar algo. Mas a graça de Deus é para os indignos. Então pode entrar nessa graça bendita, que é pela graça, e que vai revelar para você que não há prerrogativa em nós. Não adianta insistir. As qualidades fora da vida de Cristo não têm sentido algum. Para o apóstolo Paulo, o veredito de Deus na cruz do Calvário é o que precisa ser destacado e conhecido verdadeiramente por nós. É nessa verdade que precisamos estar sustentados. Muitos, por pensar que possuem algo bom, acabam desdenhando da necessidade da cruz, não crendo na necessidade da morte do velho homem. Mas a resposta do Evangelho é morrer para si mesmo, para ganhar a vida de Cristo na sua ressurreição. Muitos estão ainda cheios de si mesmo, porque ainda não enxergaram que a obra da cruz de Cristo é para ele, é para mim, é para você. E continua ainda alimentando um ego avantajado. A alternativa de Deus em Cristo é nos levar a ter uma experiência de atração, crucificação e morte na cruz. Estou crucificado com Cristo. É a sujeição total de Deus para experimentar a vida de Cristo. O aniquilamento do velho odre se dá no poder da cruz, no corpo de Jesus. Aqui, quando Jesus vai falar do velho odre, ele vai falar da religião, vai falar do sistema, vai falar do humanismo, de preceitos, mas também do velho homem. É o surgimento do vinho novo em odre novo. Raiou na pessoa ressuscitada de Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19 e 20. Deus tem dado à igreja, ao ministério, a visão de Cristo, a desconstrução da religião e a nova construção de Cristo em nós. E nós temos que saborear essa graça bendita. Não podemos ter a verdadeira vida cristã sem a operação da cruz. Não podemos ganhar a vida de Cristo sem a identificação na morte do velho homem, no corpo de Jesus. Leiamos 1 Coríntios 15, 36. Insensato, o que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. O morrer em Cristo nos proporciona a ressurreição nele para a vida zoe, a vida espiritual, a vida de Cristo em nós. O comentário do escritor David Kuykendall é oportuno. Eu tenho observado que a maioria dos cristãos que não conseguiram a vitória em suas vidas fracassaram porque não tinha notícia da sua unidade com Cristo, ou porque não conseguiram crer que isso acontecera. Nós temos ouvido em todos os lados que Cristo morreu por nós. E até mesmo temos ouvido que nós morremos com Cristo. É uma verdade da palavra. Mas será que tem sido a nossa experiência? Será que tem sido uma realidade em nós? Quando nós estamos reivindicando, quando nós estamos prevalecendo
Será que tem sido o operar da cruz em nós? Senhor, gera em nós a convicção que Cristo morreu na cruz. Senhor, gera em nós a convicção que nós morremos com Cristo também, Senhor. Não apenas numa doutrina, não apenas num conhecimento, não, mas numa experiência profunda do Senhor. Porque às vezes a gente dá uma receita e a gente já quer introduzir isso do nosso modelo, mas é algo espiritual, é algo do Espírito Santo para operar em nós, é a revelação de Deus. Para que de fato nós venhamos abrir mão do nosso ego, dos nossos interesses, para viver para a glória de Deus. Esse irmão que foi lá na prisão, lá do Prison Break, ele abriu mão de tudo para ajudar o seu irmão. Ele abriu mão, perdeu até a família. E agora, muitos de nós estamos tão atolados em coisas que não tem nada a ver de Cristo em nós. Mas não pode ser por imposição. Graças a Deus, porque a nossa igreja não é uma igreja legalista, que tem o regimento interno, que pode, que não pode, que é certo, que é errado. Isso é terrível. Mas nós temos a suficiência de Cristo, que nos leva ao transbordar de uma vida santa, de adoração, de louvor e de glorificação ao Senhor. Pelo poder da graça, do Espírito Santo e da graça, que é suficiente em Cristo Jesus. Eu sei que muitos estão fazendo um monte de coisa em muitos lugares, pela imposição, mas não é isso que Deus faz, não é isso que Ele quer. Mas o poder dEle operando em nós faz a diferença. É essa verdade que tem que sustentar cada um de nós. Não é porque a igreja não tem esses requisitos, ou porque tem, é porque Cristo é a nossa vida. Que essa consciência da graça de Deus seja profunda em nós. Por nós mesmos não conseguimos crer em algo tão maravilhoso. Somente através da fé, que é um dom da graça de Deus, podemos experimentar a nossa identificação com Cristo na morte, no sepultamento e na ressurreição. É assim que somos substituídos para que o viver de Cristo tome o nosso centro. O viver de Cristo tomando o nosso centro. Tomando o nosso ser a cada dia. Porque o viver para mim é Cristo. Entregue a sua incredulidade ao Senhor, peça-lhe fé. Deus nos ama implacavelmente e nos dá a vida eterna através do seu amado Filho, que verdadeiramente foi para a cruz e que também viveu no espírito da cruz. Vimos que Nabucodonosor é um protótipo de cada um de nós. Em alguma área a gente tem esse sentimento de grandeza, em alguma área a gente é autossuficiente, e a obra da cruz, da regeneração, é nos dar um novo nascimento, nos dar uma vida com Deus, para nós sermos libertos e salvos. Porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Com essa natureza perversa, nenhum de nós podemos herdar os céus, e muito menos ter comunhão com Deus. Porque os céus é consequência dessa comunhão com Deus. Porque Cristo é maior do que o céu. Porque Ele é tudo em todos. Então não basta ter uma religião, não basta ter uma doutrina, não basta ter preceitos, ordenanças, não pode isso, não pode aquilo, faça tal coisa. Isso a religião faz muito bem. Mas e dentro? E o coração? E a vida de Cristo em nós? Não tem outro lugar. Claro que Cristo na sua vida Ele faz. Na minha vida Ele faz. Louvado seja Deus por isso. A obra do Espírito Santo é tornar real em nós a manifestação da vida de Cristo. Leiamos juntos Colossenses 2, 9 e 10 e Filipenses 2, 5 a 8. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Tenham entre vocês o mesmo modo de agir que Cristo Jesus tinha. Ele sempre teve a mesma natureza de Deus, mas não insistiu em ser igual a Deus. Ao contrário, pela sua própria vontade, abandonou tudo o que tinha e tomou a natureza de servo. Ele se tornou semelhante ao ser humano e apareceu na semelhança humana. Ele se rebaixou, andando nos caminhos da obediência até a morte e morte na cruz. A ação do Espírito Santo,
essa graça operando em nós, trazendo Jesus Cristo, essa realidade divina para nós. Experimentar o viver de Cristo é o fruto do morrer e ressuscitar nele. Por isso, o seu viver prevalece em toda e qualquer situação da vida cristã. A obra da cruz é perfeita em cada detalhe, em cada aspecto. 2 Pedro 1:3 e 4. Visto com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz a respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e que pela concupiscência há no mundo. A divina semente, a divina natureza, o poder de Cristo em nós, nos faz homens e mulheres para a glória de Deus, nos libertando, nos santificando, mas a suficiência de Cristo em nós. Que o Senhor nos conduza hoje a uma consciência da nossa fraqueza, da nossa impotência, mas da grandiosidade, da suficiência da vida de Cristo em nós. É obra do Espírito Santo e da sua graça nos mostrar que tudo aquilo que precisamos no presente e na eternidade, seja espiritual, emocional ou relacional, foi providenciado unicamente pela pessoa de Jesus Cristo e a sua obra no Calvário. Foi providenciado por quem? Pelo seu braço forte? Pelos seus méritos? Não, pelo Filho amado, por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus seja adorado eternamente, porque é isso que nos sustenta e nada mais. É Ele que nos sustenta, a obra do seu Filho, fluindo em nós. Leiamos Hebreus 10:14. Porque com uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Obra completa, obra suficiente, obra eterna. Não dá para parar no caminho, no meio do caminho. Não dá para perder, porque ele está dizendo, aperfeiçoou para sempre. A obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, os que foram separados, escolhidos em Cristo, regenerados em Cristo. O estar crucificado com Cristo e o viver de Cristo significa que Paulo não via outra alternativa. Essa é a única solução para todo aquele que se encontra desiludido consigo mesmo e com a sua religião. Ele deixa bem claro no capítulo 7 de Romanos a miserabilidade de toda a raça. Somente aqueles que caíram em total desesperança poderão recorrer à vida de Cristo para serem salvos. Muitos persistem em continuar cheio de si mesmo porque ainda não perceberam o tamanho mal que faz para si mesmo e para os outros. E aí Deus vai trabalhar. E aí onde nós podemos interceder, pedindo a Deus a revelação e a convicção da obra da cruz, porque sem a qual não tem esperança, não tem vida. É obra exclusiva da graça divina revelar a cada um de nós a morte do nosso velho homem com Cristo na cruz. E também conceder a experiência da nossa ressurreição juntamente com Cristo. Não é possível ganhar a vida de Cristo sem um novo nascimento. Por isso, importa nascer de novo. O viver de Cristo em nós é o que nos garante vitória sobre o pecado, sobre o vitimismo, sobre a indiferença, para uma nova realidade espiritual. Leiamos 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Muitas coisas que estão ainda no nosso coração, ainda a gente não percebe. Ele vai mostrar que o poder de Cristo, o poder da cruz, nos purifica de toda sujeira. Alguns entendem que imundícia é um lixo de pior qualidade.
mas em Cristo foi todo o nosso lixo. O sangue dele nos purifica. Talvez você tenha fracassado, o diabo tenha te acusado, mas o trono da graça de Deus é acolhedor para nós. E a nossa vitória é Cristo, não o nosso êxito espiritual. Graças a Deus, porque Deus tem nos guardado. Deus tem nos dado vitória sobre o pecado. Mas, se pecar, temos o advogado junto ao Pai. Por isso, não caia na cilada de Satanás, nas acusações dele. Mas deixe essa purificação do trono da graça de Deus, da obra de Cristo, trabalhar na sua vida, na minha vida cada dia. Nos aperfeiçoando. A santificação no temor de Deus. Entrega, sujeição a Ele. Em seu livro, Vida que Vence, Otmani fez uma colocação muito preciosa. Pela fé sabemos que Cristo é a nossa vitória. Porque a vitória é Cristo. E a fé concretiza tudo que é de Cristo em nós. Deus, na sua graça, já nos deu de maneira que a vida, o poder, a liberdade, a santidade de Cristo possam ser manifestas em nosso corpo. Amém. Frase maravilhosa. Será que o viver de Cristo era só para Paulo? Certamente que não. Assim como Paulo foi agraciado, crendo na sua identificação no corpo de Jesus para uma nova vida, Deus também tem graça para mim e para você. Coisa boa, louvado seja Deus. Se realmente ganhamos a experiência do novo nascimento, não podemos continuar sendo governados por nada que não seja o viver de Cristo. Se já ganhamos a experiência do novo nascimento, não podemos continuar sendo governados por nada que não seja o viver de Cristo. Vamos ler Romanos 8, 9 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Mortos em Cristo, vivificados em Cristo, e Ele vivendo em nós, o Espírito Santo em nós. E nós vamos adorar o Pai, vamos servir, vamos testemunhar. Ter a vida de Cristo é que Ele é o nosso bem maior. Que você continue trabalhando, prosperando, mas para a glória de Deus. O Salmo 73, verso 24 e 25, é o último texto que eu gostaria de deixar para a igreja meditar. Porque muitas coisas têm tomado o nosso lugar, em nossa vida, o lugar central do Senhor. E não ter a centralidade de Cristo, não ter a vida de Cristo, vai fazer a gente sofrer no casamento, na vida cristã. E nós vamos perder muito com isso. Que o Senhor revele essa riqueza. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Qual é o seu tesouro? O nosso tesouro é Cristo. E o que é ter o viver de Cristo? Para Paulo, ter o viver de Cristo era estar preparado para partir, mas era estar pronto para pregar, estar pronto para amar, estar pronto para servir, estar pronto a se doar. E por isso que o Salmo 73 cabe bem na nossa reflexão. O verso 24 e 25. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Que tenho eu no céu, senão a ti? Na terra, e na terra não há quem eu desejo além de ti. A minha carne e meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O nosso bem maior é a vida de Cristo em nós. E pela vida dele é que nós vamos caminhar, sendo santificados e rompendo com tudo aquilo que é do velho homem, tudo aquilo que é da velha aliança, para que Cristo seja tudo em nós, para que cada dia seja algo especial de Deus na nossa vida. Baixe sua cabeça. Você que não tem a experiência ainda do novo nascimento, tantas coisas têm ocupado talvez a sua vida. Deixa o Espírito Santo convencer você
da necessidade do novo nascimento, da necessidade de Cristo, porque só Cristo satisfaz, só Cristo é suficiente. Você não pode fazer nada por você mesmo, mas Cristo fez por você tudo, consumando uma obra vitoriosa, para ser o seu bem maior. O seu bem maior é Cristo. O seu tesouro é Cristo. Sua vida é Cristo? Pela graça de Deus, receba a palavra de Deus. Creia que Ele veio nos regenerar e veio ser a nossa vida. Querido Pai, te louvamos pela Tua palavra, pelo Teu amor revelado em Cristo. Pai, nossa alma tem fome de Cristo. Revela Cristo em nós, na vida da Tua igreja. Pai, nós precisamos mais do Senhor. Nos perdoa, porque muitas vezes nós nos distraímos, achamos que somos algo, que podemos algo e que precisamos de algo fora de Cristo. Nos ajuda, Pai, a administrar cada dia, nos ajuda a administrar aquilo que o Senhor tem nos dado para a Tua glória, para a glória de Cristo. Nos dá, Senhor, a consciência que Cristo é a nossa vida, que o nosso viver é Cristo, que é para Ele, por Ele e dEle são todas as coisas. Louvado seja o Teu nome, Pai. Amém. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.